Abra a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Hoje é o dia, terceiro domingo de setembro, que a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora, celebra, recorda o dia da escola dominical. E por isso nós vamos falar hoje sobre aprender e ensinar a Bíblia, a grande riqueza da igreja. Aprender e ensinar a Bíblia, a grande riqueza da igreja. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Peço então que você atentamente acompanhe a leitura. E o texto assim nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e com a exposição da sua santa palavra. Meus irmãos, Paulo conclui esta sessão no capítulo 3, capítulo em que ele lembra da degradação, da perversão dos homens, lembra que ele próprio foi perseguido, passando por agruras e sofrimentos. Ele conclui essa sessão com um chamado a Timóteo, um chamado para que Timóteo permaneça fiel, firme, a todo o ensino que ele recebeu. Por ascendência materna, Timóteo era judeu, apesar de que seu pai tinha sido grego. Atos 16:10 fala sobre isso. Está claro que Timóteo foi criado pela sua mãe. E a glória dos judeus era que seus filhos, desde a meninice, desde os primeiros dias, fossem ensinados e treinados na lei de Deus. Os judeus declaravam que seus filhos aprendiam a lei mesmo quando usavam fraldas, e que bebiam da lei de Deus no leite de suas mães. Eles sustentavam que a lei de Deus estava tão impressa em seus corações e mentes, especialmente do menino judeu, que antes de esquecer-se dela, era capaz de ele se esquecer do seu próprio nome. De modo que desde a mais tenra idade, Timóteo conhecia a palavra de Deus. Devemos lembrar então, que esse texto, quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Era a Escritura, então, conhecida. É claro que esse texto, ou seja, a inspiração da Bíblia, também se aplica ao Novo Testamento. Mas Paulo está fazendo menção, então, ao Antigo Testamento e dizendo para Timóteo: Timóteo, você aprendeu, você conhece a lei de Deus, você foi instruído desde muito pequeno, desde cedo, a amar a Deus, a amar a lei de Deus. E nós lemos hoje aqui o texto
de Deuteronômio 6, que traz esta obrigação sobre os pais de ensinar a lei de Deus desde muito cedo. Pois bem, então, Paulo está exortando ao seu discípulo para que permanecesse firme naquilo que foi ensinado. E o que Paulo então diz a respeito da palavra de Deus? De quem ela é e qual a sua utilidade? Paulo afirma que a palavra de Deus é inspirada. E em certo sentido, nós podemos dizer que a doutrina da inspiração divina das Escrituras é a mais importante de todas as doutrinas. Toda doutrina e toda instrução na santidade, na piedade, advém da palavra de Deus. Sem a Escritura, não poderíamos conhecer a Deus, não poderíamos conhecer a Cristo, não poderíamos conhecer o plano de Deus para a nossa vida. Tudo o que Deus revelou acerca de si mesmo está gravado nas Escrituras. Sem ela, nós não temos como saber como agradar a Deus. Dessa forma, a Escritura é o nosso único guia para uma vida agradável a Deus. É uma bússola, é a nossa regra de fé e de prática. Dessa forma, se a Escritura não é a palavra de Deus, não é inspirada, a nossa vida cristã é uma farsa. Se a Bíblia não é aquilo que ela diz que é, se a Bíblia não é aquilo que Cristo diz que ela é, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a nossa vida cristã é uma farsa. Mas o fato é que a expressão grega utilizada aqui para inspirada por Deus é uma palavra teofenestos, que significa por Deus soprado. Derivado de theos, Deus, e de pneustos, respiração ou espírito. É a maneira de dizer que a Escritura é a palavra do Espírito de Deus, porque sopro e espírito são a mesma palavra no grego, e que, portanto, a Escritura é o discurso da própria boca de Deus. Porque ela é o sopro de Deus, ela deve ser perfeita, sem qualquer erro. Portanto, falar contra a Escritura é falar contra o próprio Deus. Por isso, quando ouvimos, lemos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus, sentimos o agradável sopro do Senhor. O texto de Paulo a Timóteo também nos ensina que essa inspiração é plenária. E a palavra plenária vem da palavra plena ou completa. E significa que a Escritura é inspirada em todas as suas partes, em todos os tipos diferentes de literatura que ela contém e em todos os assuntos que ela aborda. Dessa forma, meus irmãos, qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer doutrina, qualquer pessoa que ensine, por exemplo, que a Bíblia contém a palavra de Deus, que não é, que contém, deve ser anátema, deve ser amaldiçoada. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz é o que Deus diz, não há diferença. Por essa razão, a atitude de uma pessoa para com a Bíblia é a sua atitude para com Deus. Aos incrédulos, aos hereges, aos teólogos liberais, aos progressistas, essa é uma má notícia. Porque significa que eles estão errados em suas concepções.
que eles são aqueles de quem a Escritura diz que teriam comichões nos ouvidos e cercar-se-iam de mestres segundo suas próprias cobiças. Que são aqueles de quem a Bíblia diz que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E exatamente porque a Bíblia é inspirada por Deus, e toda inspirada por Deus, em sua completude, em sua inteireza, ela é útil. E Paulo aqui apresenta 4 utilidades da Bíblia. 4 utilidades. Paulo começa dizendo que a Bíblia é útil para o ensino. A Escritura é proveitosa como uma fonte positiva de doutrina cristã. É bem certo, meus irmãos, que só no Novo Testamento nós temos uma descrição mais detalhada, mais clara, descortinada da pessoa de Jesus Cristo. Porque ali temos um relato da sua vida, um registro das suas obras e dos seus ensinos. Por essa mesma razão é indubitável que, diga-se o que se diga sobre o resto da Bíblia, é impossível que a Igreja de Cristo exista sem os evangelhos. Mas o cristianismo, conquanto devote todo o respeito, toda a consideração e reconheça a Bíblia como a palavra de Deus, está centrada numa pessoa. A Igreja de Cristo está centrada, firmada em uma pessoa, Jesus Cristo. Mas admitamos, o único lugar em todo o mundo em que obtemos um conhecimento direto desta pessoa e de seus ensinamentos é na Bíblia. Essa é a razão pela qual uma igreja sem o ensino da palavra de Deus não pode ser uma igreja adequada. Uma igreja que não ensina a Bíblia, uma igreja que não estabelece um caminho, uma trilha de ensino bíblico, é uma igreja que está equivocada em seus preceitos. É por isso que não apenas nos reunimos no culto para ouvir a exortação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, mas também nos reunimos na escola dominical para aprendermos mais da palavra de Deus, ou em qualquer reunião que tenhamos, a palavra de Deus ocupa um lugar central. Ela fala sobre doutrina, ela ensina-nos a amar a Deus, as sagradas letras que podem tornar alguém sábio para a salvação, como Paulo diz a Timóteo, são as sagradas letras que Timóteo aprendeu desde criança, e delas não deveria se desviar. Pastor, nós podemos ler bons livros? Podemos. Pastor, nós devemos dar ouvidos a irmãos piedosos quando falam a respeito da Escritura, quando dão algum estudo, algum ensino, falam de alguma doutrina da Escritura? Devemos. Mas devemos nos colocar na posição dos bereanos, aqueles que foram exaltados pelo apóstolo Paulo, porque eram mais nobres do que os de Tessalônica. E por que eram mais nobres do que os de Tessalônica? Porque se colocavam diante de Deus e da sua palavra, quando ela era pregada mesmo por um apóstolo, e conferiam na Escritura se as coisas de fato eram assim mesmo. Alguém poderia dizer, mas é Paulo que está pregando, é um apóstolo de Jesus Cristo, é um homem usado por Deus. Ok. Consideramos Paulo, conhecemos Paulo, amamos a Paulo, mas Paulo não está acima da palavra. Nós vamos conferir aqui na palavra, na Bíblia, se de fato aquilo que Paulo está dizendo é a verdade. A Bíblia é útil para o ensino.
Quando nós formamos uma classe de catecúmenos, uma classe de princípios básicos, uma classe de preparação para a profissão de fé, quando nós instruímos novos crentes ou velhos crentes que chegaram à nossa igreja a respeito de como é ser um cristão, um evangélico, um presbiteriano, nós tomamos como base a palavra de Deus. Quando nós exigimos de um oficial da igreja, no ato da sua ordenação a esse ofício, seja o diácono, o presbítero ou o pastor, quando exigimos deles subscrição integral aos nossos símbolos de fé, a nossa confissão e os nossos catecismos, nós o fazemos acreditando que a confissão e os catecismos expressam aquilo que diz a palavra de Deus. Mas o fazemos com a compreensão também de que em qualquer momento eles podem ser colocados à prova, que não são a confissão e o catecismo a regra de fé e prática da igreja. Se alguém provar que em algum ponto eles estão errados, à luz da Escritura, nós ficamos com a Escritura. A Bíblia, a Escritura Sagrada, que é inspirada por Deus, é útil para ensinar. Ela é a escola do aprendizado a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Ela é, tomando aqui o exemplo da aula da professora Sara, ela é uma lente através da qual nós enxergamos o mundo, porque é ela que nos apresenta como o mundo se estabelece, um mundo que um dia foi criado por Deus em perfeição, um mundo que experimentou a queda proveniente do pecado dos nossos primeiros pais, um mundo que encontra redenção na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e um mundo que espera com esperança a consumação de todas as coisas no retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na ressurreição do corpo e nos novos céus e nova terra, onde habitaremos e onde habita a justiça. Sem a Escritura, não saberíamos nada disso. Por isso, o valor do ensino, da pregação e da prática da Escritura para a nossa vida. Mas Paulo diz mais. Paulo diz que essa Escritura que é inspirada, ela é útil para a repreensão. Eu vou pegar aqui emprestado a definição de Strong no seu dicionário do que é repreensão. Por isso estou com 2 tablets aqui. Né? Hoje está chique demais, hein? Vamos lá, repreensão. Electos, verificação pela qual algo é provado ou testado. A Bíblia é útil para repreensão. A Escritura é proveitosa para refutar o erro, refutar as falsas doutrinas e repreender o pecado. As Escrituras são valiosas, meus irmãos, para repreender. A. M. Shirwin, um homem cristão, tem diversas histórias a respeito de como as Escrituras chegaram por acaso, entre aspas, por acaso, às mãos de várias pessoas, mudando suas vidas. No Brasil, o senhor Antônio, um homem de Minas Gerais, comprou um Novo Testamento que levou à sua casa para queimá-lo. Eu preciso confessar algo aqui. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, né? Eu já peguei escrituras de seitas em determinados lugares que elas ficam expostas, peguei para que ninguém pegue. Queimei tudo. Eu confesso isso. Aqui esse homem, seu Antônio, pegou uma Bíblia, um Novo Testamento para queimar. Como que dizendo, eu vou queimar para ninguém ver, para ninguém ter contato com esse material. Mas ele não queimava. Abriu as páginas para que se queimasse mais facilmente. Jogou no fogo. Não queimava. Fez isso no Sermão da Montanha. Abriu no Sermão da Montanha. Jogou. Não queimava.
olhou, pegou de novo aquele livro das chamas e passou a lê-lo. Leu durante toda a noite. E ao amanhecer, colocou-se de pé e disse: eu creio. Vicente Quiroga, do Chile, encontrou umas poucas páginas de um livro desbotado, trazido à costa por uma onda, depois de um terremoto. Leu-as. Não descansou até que obtivesse o resto da Bíblia. Leu-a toda. Não só converteu-se num cristão, mas ainda dedicou o resto da sua Bíblia, da sua vida, à distribuição das Escrituras nas vilas esquecidas do norte do Chile. Um colportor, um distribuidor da Bíblia. Era muito comum que pessoas caminhassem muitas distâncias enormes, trazendo consigo livros, especialmente a Bíblia, vendendo ou doando essas Bíblias em povoados mais afastados. Eram chamados de colportores. Um colportor foi atacado uma noite escura por ladrões num bosque da Sicília, na Itália. Foi assaltado à ponta de revólver. Foi-lhe ordenado que acendesse uma fogueira e queimasse seus livros. Acendeu o fogo, mas pediu que fosse permitido ler um pouquinho de cada um dos livros antes de queimá-los. De um, leu o Salmo 23. Do outro, a história do bom samaritano. De outro, o Sermão da Montanha. De outro, 1 Coríntios 13. No final de cada livro, os ladrões diziam: esse é um bom livro, não o queimaremos. Deem-nos livros. Não se queimou nenhum deles. Os ladrões deixaram o colportor, voltaram para a escuridão, mas levando os livros. Anos mais tarde, um deles apareceu. Era um ministro cristão que atribuiu a mudança da sua vida à leitura da Bíblia. A Bíblia repreende. A Bíblia corrige o erro. A Bíblia muda o rumo de alguém. Alguém que está caminhando para distante de Deus, alguém que toma a Bíblia para queimá-la, é capaz de ser constrangido pela leitura dela, porque o Espírito Santo coopera e age quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, e isso pode transformar a vida de alguém. Quantos testemunhos teríamos para dar? Eu lembro que um testemunho me impactou muito, de uma jovem que estava numa linha férrea, pronta para se jogar, saiu de casa, deliberada a se matar, jogando-se em uma linha férrea. O vento passou, trouxe um folheto na mão dela. Um folheto com um texto da Bíblia. Ela leu aquele folheto e mudou a vida dela. Ela não apenas não tirou a vida, ela ganhou vida. Uma nova vida. Lendo um pedacinho da Escritura que Deus usou para confrontá-la, para repreendê-la em seu mau caminho e para converter o seu coração ao bom caminho, a Jesus Cristo, o Senhor. As Escrituras são valiosas para repreender, para convencer, para fazer o homem ver o caminho errado que trilhava, dar meia volta e passar a caminhar no caminho correto. A Bíblia também é útil para correção. A Escritura é proveitosa para convencer os maus orientados dos seus erros e colocá-los de volta no caminho da verdade. O verdadeiro significado disso é que todas as teorias, todas as teologias, todo o ensino ético devem ser comprovados, comparando-os com os ensinos das Escrituras. Se a Escritura contradiz esses ensinos, eles devem ser rechaçados. Por isso, toda a especulação, todo o pensamento deve ser colocado sobre o crivo das Escrituras.
devem ser provados pela Escritura. Mais uma vez aqui eu recorro ao meu amigo Strong, que vai nos dizer o que significa a palavra correção. Epanortoses, restauração a um estado correto. Restauração diz respeito a alguma coisa que outrora estava ok e precisa ser novamente restaurado. Diz respeito a crentes, a gente que outrora conheceu o caminho da verdade, que tinha a Bíblia em alta conta, mas começou a se enveredar por doutrinas, dar ouvidos a doutrinas que afastam do verdadeiro evangelho. Tem tanta gente que começou bem e no meio do caminho passou aí de mal a pior. Tem tanta gente que começou na graça e se colocou novamente sob o jugo da lei. Quanta gente! Mas a Bíblia é útil para corrigir o caminho. Olha, esse caminho está errado, meu jovem. Volta para cá, esse é o caminho. Ele é estreito, não é o largo, ele é estreito. Tanta gente que está cocheando entre dois pensamentos. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nem ir para a esquerda nem para a direita. A gente tem que estar no caminho reto, na sã doutrina. E a Bíblia ajuda a corrigir o caminho. A Bíblia também é útil para a educação na justiça. A Escritura é proveitosa para a educação construtiva na vida cristã. E dois textos importantes nos lembram na necessidade dessa progressiva educação na justiça. E essa progressiva educação na justiça faz crentes maduros. Primeiro texto, 1 Coríntios 3, de 1 a 9. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Olha o que Paulo diz. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Mas veja, Paulo começa dizendo, eu deveria falar a vocês como a espirituais, mas não posso. Eu deveria dar alimento sólido a vocês, mas eu não posso. Eu dou leite, porque vocês ainda são carnais. Como assim, Paulo, somos carnais? São carnais, e eu provo que são. Há ciúmes e contendas entre vocês, são carnais. Há partidarismos entre vocês, eu sou de fulano, eu sou de cicrano, são carnais, não são maduros. A Bíblia é útil para a educação na justiça. A Bíblia é útil para fazer alguém maduro na fé. O segundo texto também traz luz sobre isso. Hebreus 5, do 12 ao 14. Hebreus 5, do 12 ao 14. Pois com efeito,
quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor aos Hebreus também exorta dizendo: vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. O escritor aos Hebreus hoje está falando de novos convertidos. Ele está falando de gente que está na igreja, há muito tempo, que deveria ser mestre na educação, na justiça, mas não é. E o escritor diz: vocês precisam que alguém de novo vos ensine os princípios elementares. Vocês se tornaram necessitados de leite e não alimento sólido. E ele diz: quem se alimenta de leite é criança. Alimento sólido é para adulto. Vocês deviam ser adultos, maduros. E para isso, a palavra de Deus que é inspirada é útil para educação. A palavra educação aqui é paideia, todo treino e educação infantil, que diz respeito ao cultivo da mente e da moralidade, que emprega para esse propósito, ora ordens, ora admoestações, ora repreensão, ora punição. Também inclui treino e cuidado do corpo, tudo o que em adultos também cultiva a alma. Ou seja, é um programa de educação, de treinamento contínuo, que faz alguém criança se tornar um adulto, alguém inexperiente se transformar em alguém maduro na fé. A palavra de Deus é útil para isso. E finalmente o apóstolo Paulo diz também algo muito importante. A palavra de Deus inspirada, esta palavra que é útil para a educação, o ensino, para a repreensão, para a correção, que é útil para a educação na justiça, é a ferramenta que molda o caráter e habilita o homem de Deus para o ministério. Quando um candidato ao sagrado ministério é avaliado, eu não sei se você conhece o processo. Vamos imaginar que aqui em nossa igreja, alguém se apresente ao conselho dizendo: eu me sinto chamado para ser um pastor. Ou que a liderança da igreja perceba isso. Olha, esse jovem aí, não sei não, hein? Esse menino aí, quem sabe pode ser um ministro do evangelho. Ele primeiro se apresenta então ao conselho da igreja, vai ser ouvido pelo conselho da igreja, porque ele acha, ou nós achamos, que ele pode ser alguém a quem Deus está chamando para o ministério. Ele vai conversar com o conselho pode eventualmente estabelecer tarefas para ele, pode pedir que ele leia a Bíblia, para que leia bons livros cristãos, para que trabalhe em algum trabalho da igreja, acompanhando, quem sabe, um presbítero, dirigindo uma reunião de oração, dando uma aula na escola dominical, dirigindo culto, quem sabe. Ao final de um tempo, normalmente um ano, esse moço é novamente avaliado. E moço aqui é de 17 a 90 anos, tá? Moço é o modo de dizer. Normalmente, Deus chama jovens mesmo, mas não só jovens, não só.
ele se apresenta no conselho e o conselho, olha, ok, ele cumpriu as tarefas, ele continua firme nesse propósito, vamos apresentá-lo agora ao presbitério. Esse moço que até então era um aspirante ao sagrado ministério é apresentado ao presbitério, grupo dos pastores e presbíteros representantes das igrejas da nossa região. E lá ele é avaliado, novamente, sua experiência religiosa, sua experiência de conversão. Se o presbitério falar, ok, nós concordamos com o conselho da igreja do Jaraguá, esse moço aí realmente mostra sinais de que está sendo chamado por Deus para o ministério da palavra e dos sacramentos. Está aprovado, você agora deixa de ser aspirante, passa a ser um candidato ao ministério. Pode prestar o vestibular. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem acho que 11 seminários. E o vestibular é unificado. Então ele vai prestar o vestibular para fazer o seminário. Se ele não trabalha, alguém que não tem uma ocupação profissional e tem tempo, ele pode fazer isso de manhã, em tempo integral, 4 anos de estudos. Trabalho, eu tenho que estudar à noite e trabalhar de dia, 5 anos então. Prestou o vestibular, passou. Mas não passou com média para estudar aqui em São Paulo. Nós temos 2 seminários do estado de São Paulo. O seminário José Manuel da Conceição, no Brooklyn, e seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Não atingiu média para o SPS ou para o JMC, mas atingiu média para estudar no seminário Presbiteriano do Brasil Central, em Goiás. E aí, firme no propósito? Quer ir? Vou. Vai lá para Goiás estudar. 4 ou 5 anos. É acompanhado por um tutor, vai fazer estágio, terminou o curso, volta, é avaliado de novo pelo presbitério, tem que apresentar uma monografia, tem que apresentar uma exegese de um texto dos originais da Bíblia, em hebraico ou em grego, tem que pregar um sermão de prova diante do presbitério, tem que ser avaliado numa banca examinadora, com perguntas e respostas sobre doutrina, sobre teologia. Foi licenciado, passou. Foi licenciado para pregar o evangelho. Ele vai exercer a sua licenciatura em uma igreja, vai ser designado para uma igreja, sob a tutoria de um pastor, no mínimo 1 ano. Depois desse 1 ano, ele volta de novo ao presbitério. De novo prega um sermão de prova, de novo é avaliado. Agora essa avaliação vai levar em conta esse tempo da licenciatura, essa experiência na igreja onde ele foi designado. Foi aprovado, vai receber a imposição de mãos, vai ser ordenado como ministro do Evangelho. É uma caminhada longa, custosa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a ferramenta para a instrução desse moço que saiu aqui da igreja do Jaraguá, que foi enviado para Goiás, que estudou, que voltou, foi avaliado, reavaliado, fez estágio, a grande ferramenta para a aferição de se esse moço de fato é chamado por Deus, se ele é alguém maduro na fé, é a Escritura. Ele pode saber tudo de qualquer outra coisa, mas se ele não souber o suficiente da Escritura, ele não pode ser um ministro. Não pode ser um ministro. Pastor, o senhor está falando de exigência para quem vai ser pastor. Para a gente que é crente normal, né? Não sei se você já viu aí nas redes sociais, é chamado de Mini Daciolo, né? É o filho do Daciolo, do Cabo Daciolo. É um menininho que ele fala assim: eu era um crente normal da igreja, eu era um irmão normal da igreja, mas olha o que Deus faz na vida da gente, agora eu sou baterista. Aí, Vanessa, Anderson, agora eu sou baterista. É isso que Deus faz. Se você vai para a balada, o diabo está lá para te acolher, mas se você for para a igreja, irmão, você vai ser abençoado, né? Aquele jeito bem efusivo de falar, né? E por mais cômico que possa ser,
por mais caricato que possa parecer, essa é uma verdade. Nós precisamos entender que a ferramenta que molda e habilita o homem de Deus para o ministério, que habilita o crente para a vida, é a palavra de Deus. 4 textos, e nós encerramos. Fábio, se puder, João 5,39. João 5,39. Palavras de Jesus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E olha que interessante, hein? A que Escrituras o Senhor Jesus Cristo se refere? Ao Antigo Testamento. Jesus está dizendo, o Antigo Testamento fala de mim. O Antigo Testamento testifica de mim. 2 Timóteo 2,15. Texto tão precioso. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, para vergonha alheia, existem obreiros que se orgulham de não conhecer a Bíblia. Se orgulham. Existem igrejas, movimentos religiosos, que se orgulham de não estudar a Bíblia. Quando o apóstolo Paulo, quando Jesus diz, examinai as Escrituras. Quando Paulo diz que um obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Hebreus 4,12, Fábio. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. E finalmente Efésios 4, do 11 ao 16. Efésios 4, do 11 ao 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus deu os obreiros à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para aperfeiçoá-los a fim de que trabalhem para o Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a um determinado estágio de maturidade, que envolve o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos levados como meninos por qualquer vento de doutrina, por qualquer novidade, por alguém que diz, olha, agora é lá, agora é aqui. E olha só, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Astúcia. Nem sempre a operação do erro é algo claro. Muitas vezes parece a verdade, mas não é a verdade. Muitas vezes. Mas a operação do erro usa astúcias, artimanhas. E nós precisamos ser treinados na verdade. Por isso a necessidade de que na igreja tenham obreiros que manejam bem a palavra da verdade, mas sobretudo obreiros que usam como ferramenta que molda o caráter e habilita para toda boa obra, obreiros que manejam bem a Bíblia, que conheçam a Bíblia, para que refutem o erro, para que instruam na verdade. Concluo dizendo o seguinte: embora eu seja um mero homem, pecador, eu tenho autoridade de ensinar outra pessoa e dizer no que acreditar sobre Deus, homem, pecado e salvação. Pois enquanto comunicar-lhe o que a Bíblia diz, é como se o próprio Deus com ele falasse. E Deus tem autoridade para ensinar essas coisas. Embora eu seja um mero homem, não tenha nenhum conhecimento direto do coração do homem, ou autoridade para condená-lo, Deus tem esse conhecimento e autoridade. E a Bíblia é o próprio Deus falando. Portanto, a Bíblia tem a autoridade de repreender e corrigir. E conquanto eu fale de acordo com a revelação bíblica, tenho autoridade para repreender e corrigir aqueles que estão em erro em sua doutrina ou em seu comportamento. Quando a mensagem da Bíblia é fielmente comunicada, é como se Deus estivesse falando, ensinando, repreendendo. Todos os crentes são sacerdotes de Deus e têm a permissão de manejar a Escritura, de ensinar e repreender. Mas aqueles a quem Deus chamou para serem presbíteros na igreja, são especialmente autorizados e obrigados a fazê-lo. É para isso que Deus constituiu obreiros, oficiais, e muito particularmente no sistema da igreja presbiteriana, presbíteros, para exortar, para ensinar, para corrigir, à luz da Bíblia, à luz da verdade. Porque isso pode livrar alguém da perdição. Porque isso pode fazer com que em alguém a sensatez volte. Por isso, meus irmãos, no dia em que comemoramos o dia da escola dominical, nós nos lembramos que aprender e ensinar a Bíblia é a grande riqueza da igreja. E eu, como pastor, peço que você valorize isso. Participe da escola dominical. Participe dos cultos. Participe das reuniões de oração. Participe de toda e qualquer oportunidade que você tenha para aprender mais a respeito de quem é o seu Deus, de quem é o seu Senhor, de quem é você mesmo. Que Deus nos ajude. Que nós coloquemos em alta conta a Bíblia, palavra de Deus inspirada, soprada pela boca de Deus, no coração dos autores bíblicos, porque ela é útil. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Ela é útil para fazer com que um homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus
seja louvado pela sua santa palavra.